You're still in the mix with DJ Vega. Alô? Oi. Opa, professor Wesley Cavalcante Melo, meu amigo, boa noite. Boa noite, JB. Tudo bom, meu camarada? Tudo bom, meu querido? Estamos aqui ao vivo no programa JB Toca 3 e estamos falando aqui sobre o Dia Nacional da Caatinga. E você, como professor licenciado pela Universidade Federal do Ceará em Geografia, poderia nos dar aí, a brilhantar um pouco mais a temática sobre esse bioma tão brasileiro? Pronto, meu querido. Primeiramente, né, eu quero agradecer o convite, né, que você me fez para estar participando aqui do seu talk show. Para mim é uma imensa satisfação, né? Acompanhei desde o início, desde quando você ainda pensava, né, em criar exatamente esse canal de comunicação, de entretenimento aí. Isso. E agora, né, eu vendo que você já está no 157, né? 157 programas. Isso aí já é exatamente, né, um sinal de que você está no rumo certo, né? Que você se realmente está fazendo, né, Alô? No município de Itapipoca. Para mim é uma grande satisfação poder estar... Oi? Pronto, voltou. Deu uma cortada, mas voltou. Oi? Pode dizer. Tô te ouvindo. Bom, porque o WhatsApp, você sabe como é que é o WhatsApp, né? Sei. O WhatsApp tem esse delayzinho aqui que complica um pouco. Mas é isso aí, meu querido. Pois bem, quando você, né, entrou em contato comigo para que a gente fizesse nessas considerações a respeito do Dia Nacional da Caatinga, né? Eu me identifico bastante porque dentro da minha formação acadêmica eu participei, né, exatamente de estudos dentro do laboratório de climatologia e de recursos hídricos. Bacana. Então, dentro dessa perspectiva, né, a Caatinga, ela casa bastante com isso, porque é o bioma onde o estado do Ceará está inserido, né, onde nós podemos, né, verificar na prática, né, na nossa rotina, no nosso cotidiano, como as evidências, né, do clima, as evidências das questões hidrográficas, elas acabam compondo, né, essa paisagem, esse ambiente. Então, isso é muito bom, porque a minha formação, ela proporcionou para mim, né, um conhecimento a respeito dessa área, e eu fico muito feliz de poder estar debatendo, né, juntamente com vocês hoje. Eu que agradeço a sua presença, Gibson. E fale aí um pouco sobre o bioma da Caatinga atualmente, como o governo federal está olhando para esse bioma, o que é que os livros estão escondendo dos alunos sobre essa beleza que é a Caatinga. Assim, para que nós entendamos um pouco sobre a Caatinga, a gente precisa colocar ele dentro de um contexto mais amplo, né? Dentro de um contexto nacional, dentro de um contexto biológico. Então, assim, a Caatinga, como você citou, né, no início aqui da nossa entrevista, a Caatinga, ele é um bioma, ele é genuinamente brasileiro. Na verdade, a gente pode dizer que dentro dos biomas brasileiros, ele é um bioma exclusivamente brasileiro, né? Os biomas brasileiros, né, que foram destacados pelo IBGE, são 6. Né? Que fica aí registrado aí para os seus ouvintes, né? Show. Quem não sabe, né? O Brasil possui 6 grandes biomas, que são eles, né? A Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica e os Pampas. Porém, apenas a Caatinga todo o território, né? Toda a área de abrangência da Caatinga está dentro do Brasil. Os demais biomas, eles ultrapassam os limites territoriais do Estado brasileiro, né? Do país. Interessante. Exatamente. Então, tipo assim, a Amazônia, ela se estende por países, né, como Guiana, Suriname, Venezuela, Colômbia, Bolívia, né? Já os Pampas, né, se estende pelo Uruguai, a região do Cerrado se estende pela Argentina, pelo Paraguai. Então, assim, mais a Caatinga não. A Caatinga, ele é o único que 100% da sua abrangência está dentro do território nacional. Isso por quê? Porque ele está exclusivamente na área da região nordeste do Brasil. Né? Temos uma pequena área ao norte do estado de Minas Gerais, que também, né, possui a Caatinga, mas todos os 9 estados do Nordeste, eles têm o bioma Caatinga como o bioma prioritário. Então, ele é um bioma extremamente importante, ele ocupa aproximadamente 11%, né, da extensão territorial total do país. E dentro disso, né, só que nós temos uma curiosidade muito interessante. Não sei se você sabe, JB, mas a Caatinga, ela é uma anomalia geográfica. Você sabia disso? Não com esse nome.
Pois é, eu boto logo um nome assim bem pesado, logo para chamar aquele impacto, né? Aquele negócio, né? Aquele som. Para chamar a atenção do aluno. Para chamar a atenção, né? Exatamente, porque ele é uma anomalia. Uma anomalia em que sentido? Se nós fizermos, né, um cenário mundial, as grandes regiões de áreas, né, com as características da Caatinga, né? Solos rasos, climas, né? Secos, vegetações esparsas, né? Predominância de animais, né? De répteis e até mesmo altas temperaturas, né? Ausência de pluviosidade ou baixa pluviosidade, eles não acontecem nas áreas que são cortadas ou próximas da linha do Equador. A linha do Equador, né? Que é essa linha imaginária que divide o planeta Terra, né? Em hemisférios norte e sul, ele é basicamente, né? As principais formações biológicas, né, as formações vegetais que ocorrem nessa região, entre os trópicos, são regiões de floresta. Então você pega na região da América, floresta amazônica, na região da África, né, a floresta do Congo, na região da Ásia, você pega, né, toda aquela região ali do sul da Ásia, região do Vietnã, Indonésia, mas as áreas secas do mundo, elas são próximas das regiões dos trópicos para cima ou para baixo. Então nós temos, por exemplo, o deserto do Saara, do norte da África, temos o deserto do Vale da Morte, nos Estados Unidos. Nossa, que nome, né? Feio. E aqui o Vale da Morte, né? Que agora por causa dos elementos tecnológicos, né? Ele recebe um nome um pouco mais sofisticado, né? Que é o Vale do Silício. Né? Que é o famoso Vale do Silício. O Vale do Silício, exatamente ali, próximo ali, né? A região da Califórnia, a região do estado de Nevada, né? Próximo ali daqueles cassinos de Las Vegas e tal. Então, isso mostra como as predominâncias, né, das áreas áridas ou semiáridas do mundo não correspondem ao que nós temos aqui no Brasil. Até porque se você pegar, né, um mapa biogeográfico do país, você vai ver que a Caatinga, ela está totalmente imprensada por duas grandes formações florestais, que é a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Então, assim, o que justifica entre uma grande floresta, que é caracterizada entre duas grandes formações florestais, né, que são caracterizadas exatamente, né, por elementos onde tem alto índice de chuvas, né, altas áreas de umidade, ter exatamente no meio delas uma vegetação atípica que tem características semiáridas. Até hoje, né, o dia 28 de abril de 2020, não existe um consenso científico que explique, né, por que a Caatinga existe. Tem algumas teorias, exemplo, da questão de mudanças dos fluxos, né, dos ventos que vêm do Oceano Atlântico, né, carregados de umidade, que não conseguem penetrar. Fica na Mata Atlântica. Mas por quê? Fica na Mata Atlântica. Porque logo quando você passa da região litorânea, que são chamados de tabuleiros costeiros, você tem elevações de relevo, né? Você tem formações geomorfológicas que fazem com que aquilo ali se torne uma barreira para a passagem da umidade do ar carregado de umidade, né? Para dentro do continente. Só que nós não temos um relevo tão acentuado, um relevo tão significativo que justifique esse tipo de barragem. Por exemplo, vamos pegar aí o município de Itapipoca, Itapajé, né? Um município aí vizinho. Se você pega a cidade de Itapajé, é interessante quando a gente começa a fazer associações com aquilo que está mais próximo, né? Então, assim, se você pega assim o município de Itapajé, né? O município de Itapajé, você pega aquela costa, né? Aquela encosta de Itapajé, bem verdejante, bem bonita, né? Exuberante. E logo depois você pega exatamente a região seca de Irauçuba. Por quê? Porque o relevo ele funciona como uma espécie de barragem de vento, né? Que nós chamamos, né? A costa que fica próxima, que recebe as umidades de barlavento, e aquela que não recebe a umidade de sotavento. Aí o pessoal até brinca, né? Dizendo que soltar o vento, né? Não soltar o vento. Soltar vento. Eu lembro disso da escola ainda. E assim, meu querido, a Caatinga, apesar dessas características, ela é
um bioma extremamente importante para a vivência da própria população brasileira. Né? Não sei se você sabe, mas a região do perímetro da Caatinga é uma das áreas áridas ou semiáridas mais povoadas do mundo. Aproximadamente 28 milhões de pessoas moram, exercem, né, as suas rotinas, suas atividades dentro do perímetro da Caatinga. Se valendo, né, tanto da Caatinga para a subsistência, como também, né, dentro das suas atividades que às vezes não tem comunicação direta com a questão da Caatinga. E a preservação, Wesley? A preservação da Caatinga, existe animais? Não está bacana, meu amigo. Não está bacana. Se nós formos fazer, né, um levantamento da mata original que nós possuímos, né, no início do século XX, aproximadamente 46% da mata nativa da Caatinga já foi desmatada. E isso é causado por quê? Principalmente por ausência de instrumentos regulatórios, né, que fazem com que o poder público manifeste, além do interesse, a responsabilidade sobre manter esse bioma. Porque, assim, grandes partes da Caatinga já estão em processos acelerados de desertificação. Entre eles, o município de Irauçuba. Dentro do mapa, né, de acompanhamento mundial da questão do desmatamento de áreas de desertificação, Irauçuba é um dos pontos críticos do mundo onde nós estamos literalmente virando um deserto. Isso exatamente por quê? Pela ausência ou pela insuficiência de insumos do poder público, né, na questão da conservação, da preservação. Se nós levarmos em consideração as unidades de conservação ambiental, onde entram aí parques nacionais, parques estaduais, a questão, por exemplo, do uso, né, o manejo sustentável dos recursos naturais que ali se encontram, nós temos aproximadamente, JB, 7,7% só, menos de 8% da Caatinga originária está dentro de unidades de conservação. E essas unidades de conservação, elas possuem níveis de interferência humana, né? Desde aquelas áreas de parque, onde você pode, né, através de autorizações do governo, né, fazer áreas de lazer, né? Às vezes a gente encontra muitos, né, aí dentro do, por exemplo, aquela questão do Geoparque Araripe, né, onde tem muitas pessoas, né, visitando, né, tem construções e até temos um outro extremo que é a total ausência de pessoas, a proibição total de pessoas com o objetivo de fazer a preservação daquele espaço, né, aquela conservação daquele espaço. E só temos 8% de toda a Caatinga que está dentro de unidades de conservação. E dentro desses 8%, um quarto são unidades de conservações proibitivas, que são aquelas exatamente que você não pode alterar nada. É proibido por lei que o homem possa tirar uma pedra que seja, até mesmo, né, para efeitos de pesquisa. Então, assim, o que temos hoje? Nós temos hoje um bioma riquíssimo, existe uma biodiversidade gigantesca dentro da Caatinga. Engana-se, né? Você falou logo no início aí da entrevista, que nós temos, né, os livros didáticos, eles são muito cruéis com a descrição, né? A gente às vezes até fala, JB, tipo assim, quando a gente chega em um outro estado, a visão, né, que o livro didático, porque a gente sabe que o livro didático, ele aqui no Brasil, ele faz parte de um plano nacional. Então, o mesmo livro didático que é produzido e é distribuído nas escolas do Ceará é o mesmo livro didático que é distribuído nas escolas de Santa Catarina. Então, a visão que passam para o Brasil a respeito da Caatinga é isso mesmo. É que é uma área pobre, que é uma área não apenas pobre economicamente, mas pobre de recursos naturais, e isso a gente já verifica que não é verdade, né? O que falta, na verdade, são investimentos. Por exemplo, se nós pegarmos como um exemplo o Estado de Israel, que é uma das áreas mais áridas do mundo, e que hoje eles não possuem nenhum tipo de problema, né, em questão de irrigação, em questão de desenvolvimento econômico. Por quê? Porque eles investiram pesado na adaptação daquele ambiente para
para as necessidades das pessoas. Então isso aí prova que é possível fazer sim. Agora precisa ter investimento público, precisa ter, né, vontade política, né, poucos políticos, né, nós temos hoje no Brasil poucos políticos que defendem, né, que levantam a questão da bandeira, né, da preservação, da conservação ambiental. E assim, o meio ambiente é a nossa casa. Quando nós destruímos, nós estamos destruindo a nossa casa. Quando tem uma enchente, né, e a enchente leva a uma determinada residência, as pessoas ficam desesperadas. É o que está acontecendo, só que não acontece da noite para o dia. Acontece gradativamente. Que tipo de mundo nós estamos construindo, né, para as futuras gerações? Isso é que nos preocupa. Então, assim, precisamos ter representações políticas fortes, né, que tenham um discurso realmente acerca da preservação ambiental, porque logo em breve os livros didáticos não vão estar se reportando sobre a Caatinga, mas vão estar se reportando sobre deserto dentro do Brasil. E isso é triste, isso é muito lamentável. Professor Wesley Cavalcante Melo, muito obrigado por deixar esse momento tão bonito, com tanto conhecimento, com a sua voz e seu conhecimento. Muito obrigado pela participação. Beleza, meu querido. Eu que agradeço o convite, né? Quero aqui deixar aqui também meu abraço aqui para todos os meus amigos educadores, né? Já que hoje é o Dia Internacional da Educação também, né? Quero deixar aqui um abraço para todos. Tenho um carinho enorme pela região da Itapipoca, em especial, né? Aí representar todos os educadores, né? Na pessoa aí do coordenador da CRED 2, né? Professor Lucas Alvino. Aí um grande abraço aí pro Lucas e dizer que eu tenho um grande carinho, né? Por essa região que me acolheu tão bem, né? Alguns anos atrás. Morei, né? Residi aí no município de Itapipoca. Lembrar os que estão nos ouvindo, o professor Wesley Cavalcante Melo é o ex-coordenador da Regional 2 de Educação aqui da Itapipoca. Então não é pouca coisa, não. Isso aí, e assim, JB, eu fico muito grato, né, pelo espaço que você dá, né, para essa discussão, para que os nossos ouvintes possam, né, ter um pouco mais de amplitude, né, e que desperte interesse, né, que as pessoas procurem conhecer mais a respeito da Caatinga, porque é o nosso orgulho, temos que ter orgulho disso, né, porque é aquilo que nos faz, né, fortes. A própria literatura já faz, né, o sertanejo, ele é um forte, ele é um guerreiro. Então, graças a nós termos, né, essa força de, apesar de todas as intempéries, a gente conseguir, né, driblar todas elas e conseguir alcançar os nossos objetivos. Muito obrigado, meu querido. Saúde e boa noite a você. Valeu, meu querido. Sucesso. Um abraço a todos. Valeu. Esse foi o Wesley Cavalcante Melo.